Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Rick. Já vai deixando aquele like e se inscreva aqui no nosso canal, galera. Não vai o número exato, mas assim, a lembrança do torcedor são paulino é de bons momentos. Por exemplo, o time do Diniz que conseguiu parar o time do Jorge Jesus. O time do Diniz, era a estreia do Diniz, ele não perdeu para o Flamengo no Maracanã. Aí teve, claro, a decisão da Copa do Brasil, enfim, são confrontos onde o São Paulo não vai mal jogando no Maracanã. Então é mais um ingrediente, não sei se o Rafa já está com a gente, para esse confronto de hoje, hein, Rafa? Sem dúvida, Bruno, Mari e amigos. Na verdade, esse é um ingrediente importante. Outro ingrediente que vale a pena botar nessa discussão é o fato de, no ano passado, o São Paulo ter enfrentado o Flamengo 4 vezes e não ter perdido nenhuma. E aí você inclui aquilo que há pouco nós vimos na reportagem do Pedro Torre, uma final de Copa do Brasil com a conquista do time paulista. Então existem sim esses elementos que talvez tragam um pouco mais de motivação para o São Paulino, que está um pouco preocupado em relação ao futuro do time no Campeonato Brasileiro, em especial depois da eliminação precoce do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, um tempo longo de preparação e a derrota em casa para o Fortaleza na primeira rodada e muitos problemas e muitos questionamentos em cima do Thiago Carpini. O Pedro Torre falou sobre a invencibilidade de 18 jogos, né? Só apenas atualizando todos os números, incluindo os 2 jogos que o Flamengo fez com o time alternativo e fixando bem para o torcedor, o fã de esporte, essa estatística. São 20 jogos da temporada com 14 vitórias e 6 empates. O Flamengo não perdeu ainda em 2024 e leva para logo mais no Maracanã essa condição favorável da temporada até aqui. Estamos ainda no mês de abril. Muito se debate sobre a questão do Gerson, jogador que voltou a ficar à disposição, entrou no segundo tempo contra o Atlético Goianiense, aparentemente recuperado do problema que teve no rim. Mas em que lugar de quem ele poderia entrar, né? Na vaga de que jogador? Qual seria a função do Gerson? Quem poderia sair do time para ele entrar? É uma grande discussão que volta à tona à medida que o Flamengo encontrou a sua formatação coletiva ideal sem o Gerson e com o Luiz Araújo, e agora que ele volta a ficar à disposição, sendo ele quem é e todo o seu histórico no clube, bate aquela pergunta, aquele questionamento se tem vaga para o Gerson no time titular. Ainda em cima dessa fala do Tite, cabe acrescentar que de fato, a gente não teve ainda no Brasil nenhum clube ganhando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Em 2021, por exemplo, o Atlético Mineiro ganhou Copa do Brasil e também ganhou o Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores teve a sua final disputada entre Flamengo e Palmeiras, outros times de alto investimento. Em 22, o Dorival Júnior era técnico do Flamengo e ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. E aí acabou colocando o time alternativo no Campeonato Brasileiro. Isso funcionou durante um certo tempo, mas o Flamengo não teve fôlego para brigar pelo título até o final. Então, o que o Tite tentou fazer com esta fala foi tirar um pouco daquela carga em cima do Flamengo, que o torcedor naturalmente impõe, de ganhar tudo pela qualidade do time, pelo investimento e tudo mais. Só que, sendo ou não coincidência, é fato que até hoje nenhuma equipe conseguiu a tríplice coroa de peso, sem contar os estaduais, né? Que seria ganhar a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores na mesma temporada, meus amigos. E o Flamengo se prepara ou monta elencos para conseguir conquistar o máximo. E aí, pensando nessa conta aí também de uma tríplice coroa desse tamanho. Últimos 10 jogos entre Flamengo e São Paulo, 6 vitórias para o rubro-negro, 2 empates e 2 vitórias para o São Paulo. O São Paulo não perde para o Flamengo há 4 jogos, como o próprio Rafa trouxe para a gente. Só que, Bruno Vicari, a sua introdução foi correta. Números, dados e fatos. Sim. Mas eles não nos garantem nada no contexto atual. Minhas ideias não correspondem aos fatos. Sua piscina está cheia de ratos? A minha não, mas de algumas pessoas está. Pois é. Porque a situação, dessa vez, é completamente diferente, pensando, obviamente, do lado do São Paulo, né, Nath? É uma estrutura totalmente diferente. Acho que a piscina do Morumbi não está cheia de ratos, mas tem a ausência do rato. Que é um cara... Olha só! Gostei. Eu aprendido muito com o professor Celso Zelt. A convivência tem ajudado. Que é um cara que faz diferença ali pelo lado direito. Eu entendo a ideia do Carpini de mudar o sistema tático ali, mas ele tem outras opções para tentar gerar um movimento para esse Flamengo. O Flamengo tem jogadores de muita velocidade, tem os lados de campo que sabe utilizar muito bem, tem um meio de campo encorpado. Então o Carpini vai ter que enfrentar um time que já vem com o planejamento da temporada passada, que já está dentro de uma organização e com a característica do seu treinador. E o Carpini não conseguiu colocar sua identidade de jogo
A gente não sabe qual é a identidade de jogo do Carpini no São Paulo. Não tem. Muito em função das lesões, obviamente, não é só pelo contexto dele, mas muito em função também do que ele não conseguiu colocar para esses jogadores. Vamos ver, Galopo deve ser titular hoje. E que situação que ele vive especialmente, Marra, de comandar o time em um confronto dos maiores que é possível ele ter no Campeonato Brasileiro e com as horas contadas, né? Completamente desconfortável, né? Ele tinha que estar com a cabeça completamente livre para pensar em como neutralizar as jogadas fortes do Flamengo e como ele poderia... Até ousar, né? Ousar, até assim. Verdade. O mundo ideal é muito longe do mundo do futebol brasileiro, né? É que ele deveria pensar apenas no que ele tem para hoje à noite. Eu acho muito difícil a situação. Se ele estiver dependendo de um resultado hoje no Maracanã, é muito difícil, né? O Flamengo, vale lembrar, é um time que toma muito pouco gol, é um time que não empolgou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na verdade até abriu uma pasta de dúvidas, quando não tinha dúvidas, até muito pouco tempo atrás, o Flamengo só tinha praticamente coisas positivas, mas ainda assim a diferença do que a gente viu em campo hoje, né, até hoje, no futebol brasileiro, é muito grande em favor do Flamengo, né? Ô, Mari, será que ele não pode ser usado justamente por não ter mais nada a perder? Ô, Rafa, você que é um homem da ousadia, o que você acha? E me responda. Futebol pode ganhar, pode empatar ou pode perder. E se o Carpini ganha esse jogo? Acho que as coisas mudam bem, né? Porque é uma partida que tem um tamanho, eu diria, não de um jogo decisivo, um tamanho de uma partida com uma alta complexidade para efeitos de futuro do São Paulo no campeonato. Mas se você tem um trabalho sendo contestado, questionado pela torcida, pela opinião pública, e você ganha de um dos times apontados como campeão brasileiro, um dos possíveis campeões brasileiros, você ganha um upgrade, né? Você ganha mais paz interna, você ganha uma capacidade de respirar um pouco melhor e desenvolver a dinâmica de jogo que o seu time precisa para poder seguir bem em toda a temporada. São Paulo está numa temporada de alta exigência. Voltou a viver uma temporada de São Paulo, né? Em função do título da Copa do Brasil do ano passado. Então precisa corresponder a essa expectativa. Talvez tenha menos munição que os seus concorrentes diretos, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Fluminense em alguns aspectos, talvez tenha, mas às vezes esse tipo de percepção, esse diagnóstico, ele é compensado com um trabalho mais bem desenvolvido. Eu acho que aí está o grande ponto para o Carpini, ele mostrar essa capacidade com o material humano que ele tem. Existem várias formas de você vencer no futebol. A Natália falou sobre a ideia do Carpini de jogo. Se a ideia dele não está dando certo com a compatibilidade, com o perfil dos jogadores que ele escala, ele que mude a ideia. Senão, claro, né, a cabeça que vai estar sempre na bandeja é a dele. Como tá, porque assim, não é nem que ele depende do resultado hoje, acho que essa conversa já foi. Ele ganhou do Cobressal na Libertadores, mas o desempenho da equipe é que chama atenção. Então, mas se ganhar não adianta nada também. Quer dizer, adianta para o São Paulo em termos de 3 pontos, claro, mas para o Carpini... Adianta, acho que pessoalmente para ele, mas pelas informações que a gente tem, que o Plihal passou aqui pra gente, inclusive, aqui... Bastante desconfortável. Claro. Situação chata, né? Como a gente falou, chega a ser desrespeitoso, né? Ontem eu tava... Ai, gente, agora eu esqueci, minha cabeça tá... Porque a gente viu isso no Flamengo recentemente. Com os treinadores demitidos dando treino no dia seguinte, então, né? É exatamente isso. Ele estava demitido, mas estava dando treino. Paulo Souza deu treino demitido. E em Atibaia, hein? Mas, não foi nem no Rio de Janeiro, pior. Não é que o cara tá dando treino, o cara tá comandando o time. É pior ainda do que o treino. Não, porque imagina os jogadores também, né? Que você olha pro cara e fala, você tá falando, mas eu não... Então, mas isso aí... Tá indo embora, por que eu tenho que Natália, fazer o que você isso quer? Esse não pode ser o único ponto favorável a ele, que é os jogadores, pelo que a gente sabe, os jogadores gostam dele. Mas não falaram ontem, eu vou pegar aqui certinho quem foi, desculpa, sobre o Carpini ter sido muito isolado depois do jogo lá no Então, mas pela direção, não pelo grupo. Que os jogadores estariam ainda com ele. Mas ele precisa de mais que isso. Precisa. Muito mais que isso. Departamento médico, inclusive, também. Verdade. E que não é um problema de hoje do São Paulo, o departamento médico. É um problema que já vem. O Ceni passou por isso, eu vou dar os últimos 3. O Dorival passou por isso e agora ele está passando por isso. Não é um problema exclusivo desta temporada. E o próximo técnico que chegar... vai passar por isso aparentemente também. Vai passar por isso. Se liberar 2, pelo menos, já resolveria bastante, né? O próprio Rato, que é o jogador da bola parada e que é o jogador que tem controle, segura bem a bola. E especialmente o Lucas. O Lucas, inclusive, na última vez que esteve no Maracanã contra o Flamengo, fez um belo gol.
Verdade. Ô, Rafa, e como é que o Flamengo vai equilibrar esse elenco? Porque é o seguinte, a sequência, ela é uma sequência importante, não é? Tem o São Paulo, tem o Palmeiras, tem jogo da Libertadores na altitude. Acabou não, porque aí volta, tem o Botafogo. E aí... Contra o Bolívia, né? Que venceu os 2 primeiros ali, não é? É isso, sim. É o líder do grupo. É o líder do grupo, né? Mas é isso, tem a logística toda da viagem. Aí depois do Botafogo, eu tava lembrando que tem um outro jogo difícil, que normalmente o Flamengo também não se dá bem, que é contra o Red Bull em Bragança. Não é isso, Rafa? E aí a tabela não ajuda nesse momento. Talvez tudo que o Tite tenha falado nessa declaração que está repercutindo até hoje, esse conteúdo tenha muito mais a ver com este momento que o Flamengo vai viver a partir de agora, com tantos jogos de alta exigência. O planejamento para a altitude está feito já. O Flamengo vai para Santa Cruz de la Sierra, vai treinar ao nível do mar e só vai viajar para La Paz horas antes da partida. Aquela história do impacto fisiológico ser menor quando o jogador chega, quando o time chega para jogar em La Paz momentos antes da partida, diferentemente quando chega um dia antes ou 2 dias antes. Esse planejamento, inclusive, o Flamengo divulgou há bastante tempo. E assim, é seguro afirmar hoje, dia 17 de abril, que para todos esses jogos, né, Palmeiras, Botafogo, Bolívia, o Flamengo não vai ter a mesma escalação. O Flamengo vai ter algumas rotações. E não dá para interpretar o que o Tite falou como colocar time reserva em algum campeonato. Como também a gente está vendo muita gente aí debater em cima desta suposição. Não foi isso que disse o Tite. Ele falou sobre alinhamento com a direção para algumas escolhas que vão levar em conta a condição de cada jogador, evidentemente, e a competição que o Flamengo vai jogar. Então, parece a mesma coisa, mas não é. Significa dizer que, se na conversa com a diretoria tiver muito claro que ser primeiro colocado da Libertadores, ter a melhor campanha, para poder decidir sempre em casa até chegar à final, se isso é prioridade, o sacrifício vai ser grande lá em La Paz. E esse sacrifício em La Paz pode demandar alguma coisa diferente no time, por exemplo, contra o Botafogo ou contra o Palmeiras. Se o alinhamento for, não, o Campeonato Brasileiro é algo que a gente precisa considerar como nosso plano A por alguma questão institucional, financeira, não importa. Então, La Paz vai sofrer um pouquinho, o time não vai ter mais a mesma formação, talvez até passe um certo susto para poder jogar mais forte nos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é aí que está o grande X da questão. E o Tite, quando ele fala isso, é porque ele não quer resolver sozinho. Ele quer resolver isso com a direção. Porque se amanhã ou depois começarem as críticas por um eventual insucesso mediante as suas escolhas, as suas predileções, ele está respaldado. Ele está fazendo isso em anuência com quem manda. A gente já conversou sobre isso, né? A questão toda para mim essa era uma conversa que não precisava ser tornada pública. E nesse momento, talvez. Mas ela é tornada pública também com o interesse de mostrar isso, de publicizar mesmo. De que os torcedores entendam que a coisa é diferente. Porque a conversa, sim. Lembra quando a gente falava aqui, quando o Atlético não colocou o time titular na Copa do Brasil contra o Corinthians e tal? Essa não é uma decisão só do Cudê. É verdade. É uma decisão que a diretoria está entendendo o que está acontecendo. E o Tite, quando expõe, essa conversa poderia ser só com a direção, mas ele torna pública. Porque ele quer mostrar para todos nós, para a opinião pública, para os torcedores, que a coisa é mais difícil do que a gente imagina. Ele quer baixar um pouco a euforia dos torcedores que gostam até do outro discurso, como a gente falou, né? Porque especialmente o torcedor do Flamengo quer ouvir outra coisa. E nessa linha de raciocínio do Rafa, que eu concordo, você vai jogar contra o Bolívia e ganha o jogo, e que este jogo te leva à exaustão, não tem assim, um grupo de 10 pessoas, 2 vão discordar, mas 8 vão falar assim, é preciso poupar alguns, porque senão não vai dar. Mas dá para ele escalar em toda essa sequência o melhor time possível. E para isso tem a fisiologia, né? Mas ele tem elenco. Se tem, exatamente tem um jogador, Exato. se tem um técnico no Brasil que tem elenco para rodar, é o Tite. E manter o padrão Acho também, que essa né? conversa está um pouco antecipada. Porque quando for a Copa América... Aí tudo bem. Mas é o que a gente falou aqui, Nath. A gente concorda com isso do Tite. A gente não questiona que é difícil ganhar tudo. Que é o que a gente vem falando. A gente só não entende que talvez nesse momento não precise antecipar tanto esse sofrimento caso não ganhe, porque ainda não perdeu nada. Não está em momento de crise, não está em momento de revés nenhum. Acho que o Tite está falando muito sobre uma situação que ainda não é Mari. a realidade do Flamengo. Oi, Rafa. Não, assim, eu entendo o que você está querendo colocar, mas assim, vamos tentar fazer advogado do diabo, né? O futebol não é consagradamente um cenário
Não chama Não, o Tite não chama o Tite de diabo. Não fazer o papel do advogado do diabo, pelo menos. Um cara do Bruno, não. Keanu Reeves e Al Pacino. Vamos lá. Assim, o futebol, ele consagra, através dos tempos, determinadas máximas, né? E elas são recorrentes. Se a gente fizer um exercício rápido de memória, para temas como esse, já houve a mesma discussão 6 meses atrás, 7 meses atrás, 5 meses atrás, 2 anos atrás. Porque o tema é recorrente, ele pertence à natureza, à órbita do futebol. O que o Tite faz? E aí, você pode concordar, acho que a Mari discorda ou não. O Tite cria uma cama para ele poder deitar. O Tite cria uma condição para daqui a algumas coletivas, caso aconteça um insucesso, ele diga, eu falei lá atrás. Então, assim, concordando ou não, ele já falou. Não, tudo eu bem. entendo ter sido tão cedo estratégia. esse cenário. É uma estratégia, mas Sim, é uma é estratégia estratégia. que, por exemplo, eu não podia chegar para minha mãe no início do ano e falar, mãe, caso eu tome bomba lá no final do ano, Em abril. em algum momento, pode ser porque talvez eu esteja matando aula jogando bola. Mas pode colar se você fizer isso com a sua mãe. Então, pode colar, mas minha mãe vai olhar pra mim e vai falar, o que você tá falando? Estuda pra prova. Antes Não, de vai você pro dar seu quarto e deixa de ser maluca. Não, eu acho que dá para Beijo, administrar bem. Eu entendo essa questão de você já preparar a cama ali. Eu acho uma estratégia de parece que você tá preparando pra perder. Exato. Entende? Acho que esse discurso é que não cai bem com a torcida. Isso. Esse Mas tá discurso mesmo. de eu tenho o melhor elenco Tá preparado da para América do perder, Sul, tá preparando a cama caso perca. com mais investimento, mas é muito difícil, o Carioca é o mais difícil estadual, Libertadores tem altitude, e aí Mas tem isso é uma ali, bobagem tem sem tamanho. desgaste, não sei o quê. Todos os times têm o mesmo problema. E aí, assim, se ele tem muitos jogadores bons, que bom que ele Todos tem os muitos times têm o jogadores. mesmo problema, mas ele tem as melhores soluções. Exatamente, Soluções, isso. exatamente. Então, assim, eu entendo o discurso, mas ao mesmo tempo a forma como ele coloca não ficou tão legal. É que não é que a gente tá falando aqui que ele tem a obrigação de vencer tudo ao final do ano. Não. A gente entende que Não caso é que ele tem que ganhar, tem que ganhar todos esses jogos, Isso. não é isso, mas eu acho que ele tem que escalar o melhor time possível. Mas eu acho que ele vai fazer em isso. todos os jogos, sim. Eu acho e que quem ele vai vai fazer responder isso. não sou Eu eu também aqui acho nem que vai. ele, é o departamento que ele tem E caso ali. ele perca alguns dos campeonatos, quando e se isso acontecer, a gente vai entender o contexto ou vai avaliar o contexto. O torcedor de cabeça quente pode... O Tite falando com 6 meses, 7 meses, 3 anos de antecedência, O que chama atenção é o dizer. desempenho, Mari, porque a gente É. está falando de um São Paulo que não desempenha bem mesmo ganhando do Cobressal. O Tite não tem conseguido trazer desse time o melhor desempenho que o torcedor espera. Aquele time que brilha, aquele time que, quando faz 2-0, burocraticamente para o jogo. Então, assim, eu acho que talvez lá no final da temporada, dependendo de como as coisas andarem, foi um Flamengo competitivo, intenso, daquilo que o torcedor espera, não vai ser. Mas tem que terminar com as taças. Mas se for campeão, então. Aí entendeu? Então, tudo depende do contexto, é o que a Mari falou. O resultado Ela, no final, futebol o contexto. brasileiro é a sua soberania. Ó, a Paquita Rubro-Negra me mandou mensagem outro dia, falando assim, Essa é corneta. muito. Essa falou assim, é corneta. você vai ver, vai ganhando aí de 1-0, no fim do ano vai ser campeão de tudo, a torcida vai estar mordida, mas vai fazer o quê? É isso. Comemorar. O Dorival não foi mandado embora nessa condição? É? Que Foi. poupou no brasileiro, não era pra poupar. Ah, O Dorival ele foi mandado embora depois de 2 títulos, não foi isso? Foi. Então, isso, quer dizer, nem uma ou nem duas Garante. taças talvez sejam suficientes. Eu prefiro sempre ter a taça. Eu também. Eu prefiro. O Eu rubro-negro é acho mais que o exigente correto do que seria eu, isso, né? Rafa. Mas não, passou a ser em 2019. Não era assim, não. Ao contrário, a Copa do Brasil de verdade. 2013, eu lembro perfeitamente como o Flamengo O próprio extremamente título de desacreditado 2009. ganhou competição. É? E o torcedor de 2009, então, mas em 2009 você tinha grandes jogadores em campo, tá? Vamos ser justos. O Flamengo tinha uma zona interna, mas você tinha Petkovic, você tinha Adriano, você tinha Bruno, você tinha Zé Roberto jogando muito bem, você tinha jogadores muito bons. E aí, é claro, é uma reta final histórica, que acaba sendo conjugada com insucessos do Palmeiras e de outros clubes que pretendiam o título, como o Inter e tal. E aí o Flamengo vai e ganha o campeonato. Mas 2013, o time tinha Hernani Brocador, o time tinha jogadores que a torcida não gostava. O jeito de jogar do time, Jaime de Almeida era o técnico. Era um jeito altamente contestado, foi lá e ganhou um campeonato nacional. Então, assim, naquele momento, o torcedor do Flamengo achava fantástico o sprint de chegada, a qualidade de jogo não era tão boa, mas a imposição se fazia presente. O Flamengo superava, o Zico cansou de dizer isso pra gente, né? Dava na bola, dava na raça, na disposição, a tal história do mantra, raça, amor e paixão. De 19 para cá, ficou uma exigência técnica muito acima do protocolo convencional. Eu não estou dizendo que o futebol que o Flamengo joga hoje é bom
ou é suficientemente aceitável? Porque eu entendo o que a Nath está falando e a cobrança por um desempenho técnico melhor, de controle de jogo, de volume de finalizações. Sim. Mas o Flamengo é muito competitivo para qualquer campeonato que esteja disputando. E pode ganhar os campeonatos que tiver que ganhar sem jogar o futebol que o time de 19 jogou, assim como o time de 22 ganhou, sem jogar o futebol que jogou em 19. É preciso também estabelecer um pouco de calma nessa régua. Ela é muito insana, ela é muito presa a esse passado histórico de 5 anos que tocou o coração do torcedor de uma forma tão incrível que ele não aceita nada diferente do que resultado aliado ao espetáculo. Ai, ai, ai. Veremos. Fim do ano a gente conversa. Rafa, beijo pra você. Vou seguir aqui o Sport Center. Fim do ano? Fim do ano. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Não que o Rafa volta só no fim do ano, né?